Então, depois da gente ter estudado os agentes internos, que são os agentes que produzem o relevo terrestre, e os agentes externos, que são os agentes que modelam o relevo terrestre, nós vamos estudar agora as interferências humanas no relevo. O homem também tem a capacidade de alterar, de transformar o relevo terrestre, e alguns autores até consideram o homem como um agente externo também, certo, gente? Então, a gente pode colocar o homem como um agente externo à parte, tá? Pela capacidade que ele tem cada vez mais de interferir na transformação do relevo terrestre. Então, com o aprimoramento das técnicas e das ferramentas de trabalho, o homem vem também ampliando a sua capacidade de transformação das paisagens. E essa capacidade de transformação está muito ligado ao desenvolvimento das atividades humanas, tanto nas áreas agrícolas quanto urbanas, e isso, gente, depende também do nível de complexidade das sociedades. Quanto mais complexas forem as sociedades, quanto maior for a busca pela riqueza, pela transformação da natureza, maiores vão ser essas transformações que o homem vai produzir no relevo terrestre. Então, vamos começar pela mineração. Então, as principais alterações nas paisagens, né, e os impactos gerados pela mineração. Então, a atividade de mineração é para retirar os recursos minerais da superfície terrestre, certo, gente? Então, primeira coisa, olhem para vocês verem aqui uma paisagem típica da mineração, tá? Aqui é a mineração de Carajás, né? Na Serra do Carajás, no Pará, que é a maior mina de ferro a céu aberto. Então, ela foi descoberta em 1967, já tem mais de 50 anos, e desde então é a maior produtora de minério de ferro do Brasil. Então, olhem para vocês verem a alteração, né, o impacto ambiental que uma mineração causa, e ela transforma muito a paisagem, transforma o relevo. Então, primeira coisa, né, a remoção da vegetação na área da extração, então seria já o primeiro impacto da mineração. Poluição dos recursos hídricos, certo, gente? Tanto dos recursos hídricos, da água, dos rios, como do solo também, pelos produtos químicos utilizados na extração dos minérios. Então, uma série de produtos químicos para separar o minério das rochas. E esses produtos químicos eles vão escoar pelos rios, vão contaminar o lençol freático, a água subterrânea, os peixes dos rios, certo? Então, causa uma série de problemas ambientais. Sedimentação e poluição dos rios, né, pelo descarte indevido do material não aproveitado. Então, boa parte, né, desse material aqui, ó, ele não é rocha que não vai ser aproveitada, né? Não tem minério, se extrai o minério delas e o restante é muitas vezes descartado, e parte disso acaba atingindo os rios. Então, produz, né, a sedimentação, enche os rios de sedimentos, né, provindos dessas áreas aqui, certo? A própria chuva aqui também, né, vai causar um processo erosivo e vai remover esse material para dentro dos rios. Por quê? Porque a gente, né, sabe que se não tiver vegetação, se o solo estiver exposto, a área está muito mais vulnerável aos processos erosivos. Né? Remoção da população que habita o local onde a mineração vai ser instalada, certo? Então, toda a população, se tinha alguém, aqui no caso de Carajás, na época não tinha, né? Mas muitas áreas de mineração atuais, elas obriga-se, né, que a população saia do entorno. Então, essa população tem que ser realocada para outra área que não é a sua área natural, né, o seu habitat natural. Então também isso aqui tem um dano social muito grande, além do dano ambiental. Outro tipo, né, gente, de alteração no relevo e que tem a mão do homem são as vossorocas. Tá? Então a vossoroca ela é um processo erosivo natural, causado pela água da chuva. O solo, dependendo do tipo de solo, ele tem uma tendência mais ou menos a sofrer com os processos erosivos, mas
o certo é que as vossorocas elas podem ser aceleradas pelas atividades humanas. Então a causa, né, gente, a causa primeira de um processo erosivo como esse que vocês estão vendo aqui, né, uma vossoroca, que é uma grande fissura que se abre no solo e ela tende a aumentar, ela vai criando braços aqui, ó, como vocês estão vendo, certo? Então ela tem um canal tronco principal e depois ela vai criando braços, certo? E isso tende a aumentar. A principal causa, né, a causa primeira é o escoamento da água, certo? Então a água, a gente viu que ela, se o solo estiver descoberto, a água vai removendo as partículas de solo e de rocha, né, e depositando nas partes mais baixas do terreno. Então, a água é o principal agente, tá, gente? Então, o solo exposto, ele fica muito mais vulnerável, tá bem? Uma intensa mecanização agrícola, né, o uso de máquinas, tratores, colheitadeiras, ano após ano, em cima do solo, ele vai fragilizando o solo, certo? E aí, se esse solo estiver descoberto, ele vai ser removido pela água com muito mais facilidade. Outro fator que contribui para a formação das vossorocas é o pisoteio intensivo do gado. Então, não sei se vocês já observaram, mas o gado, gente, ele anda sempre em trilha, sempre um seguindo o outro, certo? Então ele vai e sempre eles geralmente utilizam o mesmo caminho para se deslocar no campo, né? Formam aquelas trilhas. Então, naquelas trilhas ali, o solo vai ficar um pouquinho mais afundado, tá? Ele vai criar uma leve saliência no solo. E aí a água ela vai tender a escoar sempre pelaquela saliência. E de tanto a água escoar ali, ela vai começar a abrir essas fissuras e também pode contribuir para a formação de vossorocas, tá, gente? Então não é um único fator, tá? Pode ser mais de um, ou geralmente é a combinação de todos esses fatores que levam então à formação das vossorocas, tá? Isso aqui, gente, causa um problema sério. Por quê? Porque vai perder solo. E a gente viu que mesmo que o solo seja um recurso renovável, para formar 3 centímetros de solo pode levar por volta de 1000 anos, dependendo do tipo de rocha, tá? Então, demora muito tempo para formar novamente o solo e esse solo está indo embora, está sendo perdido, certo? O que vai acontecer? Vai reduzir a área de plantio desse agricultor. Esse agricultor vai ficar sem a sua matéria-prima, que é o solo, tá? E esse solo ele vai escoar para algum lugar, geralmente para a parte mais baixa do terreno, e lá na parte mais baixa do terreno nós vamos ter o quê? Um curso d'água, um rio, e esse rio vai sofrer com um processo de assoreamento, porque todo esse solo que sai daqui, ele vai se depositar lá dentro do curso d'água. Bom, outro problema ambiental, né, não só ambiental, mas é social também, são os deslizamentos de terra, tá, gente? Então, por que ocorrem os deslizamentos de terra? Devido às ocupações desordenadas nas encostas íngremes, encostas que apresentam declividades elevadas. Gente, os deslizamentos de terra são problemas, né, é um problema que se repete todos os anos no Brasil, sempre nas épocas das chuvas, né, principalmente na região sudeste, algumas partes da região nordeste e até no Rio Grande do Sul também acontece. Nós temos esses problemas nas épocas das chuvas, tá? Então, como que acontece isso, gente? Ó, a primeira coisa, tá? Vamos ver o número 1 aqui nessa figura, ó, é a retirada da vegetação, né, seguido da ocupação dessa encosta íngreme, certo? Então, muitas vezes é feito alguns aplanamentos no terreno, tenta-se deixar o terreno um pouquinho mais plano para que se coloque a casa sobre essa área mais plana, tá bem? Que está bem aqui, ó, na encosta do morro, tá? Depois, gente, ó, como essas encostas elas possuem geralmente um solo pouco profundo, né? A gente já viu lá no intemperismo químico e físico que quanto maior for a declividade, menor vai ser o intemperismo químico e maior vai ser o intemperismo físico, ou seja, a retirada do material encosta abaixo pela água. Então, se não tem intemperismo químico, não formou praticamente solo, por isso que o solo é bastante raso, tá?
O 3, o que vai acontecer no 3? Olhem para vocês verem. Além disso, né, as construções, né, uma construção muito próxima da outra, as ruas, né, o arruamento todo que é colocado aqui, faz com que reduza a capacidade de infiltração da água. E aí a água ela vai tender a escoar entre as casas e pelas ruas como se fossem rios. E vai fazer com que a água escoe com mais velocidade. Se ela escoa com mais velocidade, ela tem maior poder erosivo, maior capacidade de arrancar partículas de solo e de rocha. O 4, gente, ó, olhem para vocês verem, daí já vai ser o deslizamento mesmo. Ó. O solo vai ficar encharcado, esse solo encharcado vai ter um peso maior, certo? Nessa área íngreme, e aí esse solo com esse peso maior, porque está encharcado e ele é raso, ele vai deslizar sobre a camada de rocha. E aí vai descer tudo em costa abaixo. Se tiver casa aqui, vai descer. Se não tiver casa nessa encosta, a casa está mais embaixo aqui, ela vai ser atingida por toda essa lama que desce. Tá, gente? E aí, então, desce uma grande quantidade, são toneladas e toneladas de solo, de lama, de blocos enormes de rochas que vão atingir todas essas residências que estão aqui, ó, na parte mais baixa, né, no sopé desse morro. Tá? Então isso aqui tem um custo enorme de muitas e muitas vidas todo ano no Brasil. Tá, gente? A próxima alteração que o homem causa no relevo, que a gente vai ver, são as enchentes ou os alagamentos. Na verdade, as enchentes ou os alagamentos são consequências das alterações que o homem produz, então, muito próximo, né, dos rios, ou seja, nas várzeas ou na planície de inundação do rio. Então, o rio, gente, ele, na época das cheias, de maior quantidade de chuva, ele vai extravasar o seu leito. Então, a gente tem, né, o chamado leito de inundação. Tá? Então, ele vai extravasar o leito normal dele e vai atingir uma área muito maior, certo? O que acontece? O homem, né, para ocupar esse espaço, isso geralmente acontece nas áreas urbanas, o homem vai e tira, vocês estão vendo aqui que o rio ele é meândrico, ou seja, ele tem essas curvas, tá bem? O que o homem faz? Nessas curvas aqui, gente, o rio ocupa um espaço maior, certo? Então o homem vem, né, através de máquinas, ó, e deixa esse canal reto. Esse canal que anteriormente ele era cheio de curvas, ele era meândrico, ele vai ficar retilíneo, tá? E aí o homem vem e coloca residências. Então aqui, ó, nessa planície de inundação do rio, que é uma área natural de escape das águas na época das cheias, certo? O que vai acontecer? Quando vir as cheias, tá aqui, ó, o resultado, inundação, tá? Então, quais são as causas, tá, gente? Então, a ocupação das várzeas, né, ou da planície de inundação dos rios, a retirada da vegetação, a retificação do canal, que é isso aqui, tornou o canal reto, e a impermeabilização do solo no entorno, ou seja, quando o solo, quando é colocado calçadas, calçamentos, asfalto, gente, isso impossibilita que a água infiltre no solo. Então ela vai escoar por essas superfícies que são impermeáveis e vai chegar rapidamente no rio. Se ela chega rapidamente no rio, questão de pouco tempo, às vezes menos de 1 hora, o rio já está completamente cheio. E aí ele extravasa e atinge todas essas casas aqui do entorno. Então, é um problema socioambiental, porque todo o ano as pessoas muitas vezes, né, perdem tudo que tem que sair de suas casas por um determinado período porque são atingidas então pelos enchentes ou pelos alagamentos. Gente, o deslizamento de terra, né, e os alagamentos ou as enchentes, elas são problemas socioambientais também, porque geralmente a população de menor renda que ocupa esses espaços.
certo? Porque é onde o preço do terreno é mais barato ou são áreas ocupadas irregularmente. As pessoas não compram a terra, elas vão lá e ocupam de forma irregular, tá? Porque a população que não tem recursos suficientes para comprar um terreno, né, no centro da cidade ou numa área que ofereça boas condições, porque o valor da terra é mais caro. Então elas acabam ocupando essas áreas, né, mais de difícil acesso, essas áreas irregulares, e aí acabam sofrendo com esses problemas que, né, ocorrem todos os anos.